Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 15 de setembro. Estamos começando a semana 2 do PET 4. Eu não vou demorar não, sabe por quê? Porque esse PET está muito fácil, está bem simples, está muito fácil para você fazer sem a minha ajuda. Embora eu tenha deixado para vocês, como sempre aí no grupo de WhatsApp, eu estou deixando para vocês textos e vídeos para vocês assistirem para ampliar o conhecimento. Porque afinal de contas aprender também não faz mal nenhum. E é muito bom. Bom, nós vamos falar nesse PET, ou nessa semana, dos processos de independência das Américas. Vamos lá? Então, para ver um texto que fica mais fácil, porque todas as respostas, as chaves de respostas, pelo menos dessa semana, das atividades, você encontra nesse texto. Crise no sistema colonial português, que é chamado ou considerado o primeiro passo para a independência do Brasil. Sabendo que o negócio sempre manda é grana, né, pessoal? É economia. Então, quando a coisa tá ruim, alguém começa a pular para um lado, não tá dando certo, vamos fazer outra coisa, aí começa a pensar em revolução, começa a pensar logo numa forma de ficar livre desse problema, e aí começa a ideia da independência. Vamos lá, então. Leiam o texto, porque é muito simples, e nós vamos falar um pouquinho da crise portuguesa. Bom, primeira coisa, para você ter uma mudança, a primeira coisa você precisa pensar essa mudança. De forma que pensar é a primeira ação revolucionária. Quem não pensa, não tem uma ideia nova, não vai a lugar nenhum. Fica ali quietinho até que alguém pense por você e te empurre. Você vai. Deu certo, Deus, não deu, né? Fazer o quê? Bom, com base nisso, nós vamos falar um pouco do pensamento das ideias pensantes. E aí pergunta de novo, por que o iluminismo configurou uma ameaça? Pessoal, esse negócio de iluminismo, a gente já falou disso pra caramba, nós já falamos disso no ano passado, nós já falamos dessas ideias várias vezes. Por que essas ideias ainda eram perigo? Gente, toda ideia nova que derruba aquilo que existe é um perigo. Por quê? Porque quem está no poder, seja por que forma for que ele chegou lá, quem está no poder quer permanecer, ninguém quer largar. Tanto que a gente vê por aí no Brasil todo um monte de gente que está no poder e que é candidato de novo, e que na outra eleição é candidato de novo, que na outra eleição é candidato de novo, aí fica velhinho, não posso mais. Vai lá, filho, vai ser candidato, vai ficar perpetuando. Então, para quem está no poder, uma ideia nova, alguém que chega com uma ideia nova, com um novo formato, incomoda um pouco. Então, o iluminismo é aquele conjunto de ideias do século XVIII que incomodou todo o sistema de poder, porque desacreditava a ideia de que o rei era poderoso, de que ele deveria ter o poder nas mãos. E o iluminismo fala, não, não é. O poder pode ser dividido e pode fazer parte também do povo. Embora povo aí não estava falando do pessoal que trabalhava duro, não. Mas de qualquer forma era uma ideia que incomodava. Então por que o iluminismo incomodou? Está respondido. Você pode voltar no texto, também tem algumas chaves de respostas, ok? De que forma a Revolução Industrial da Inglaterra aumentou a crise de Portugal? Bom, nós já vimos anteriormente, espero que vocês tenham compreendido e estudado, que a Inglaterra passou por uma revolução industrial. Aquilo que antes era feito praticamente tudo, sempre feito à mão, bonitinho, devagarinho, um por um, a Inglaterra revolucionou colocando tudo em máquinas, fazendo em série, rapidinho e com a qualidade obviamente muito melhor do que aquilo manual, porque praticamente não tinha muito defeito no sistema industrial, certo? Então, de que forma que isso contribuiu para aumentar a crise de Portugal? Porque Portugal era dependente da Inglaterra. Portugal comprava, tinha relações comerciais com a Inglaterra, e a Inglaterra enriquecendo e Portugal ficando para trás, o negócio não deu muito certo. E aí eles fizeram um acordo, fizeram um tratado de Methuen. Bom, tá ali no texto. Então você vai voltar no texto, vai ler e vai anotar. Só que esse tratado, ele não era muito legal, mas era mais ou menos assim. Ô Inglaterra, Portugal falando, eu vou consumir seu vinho e vocês compram meus tecidos? Ou seria o contrário? Dá uma olhada no texto, ok? Você vai ver que tem essa relação em que a Inglaterra vendia algo para Portugal e Portugal, em contrapartida, vendia o seu produto principal para os ingleses. E essa troca não foi muito vantajosa não, tá bom? E aí vem o Marquês de Pombal. Na verdade, o homem se chamava Sebastião José de Carvalho e Melo.
O Marquês de Pombal era uma espécie de primeiro-ministro, alguém que governava, que entendia de economia, alguém que sabia das coisas, de como fazer fortuna, como fazer gerar a roda da economia. Esse cara fez uma administração e estava indo até bem, só que as ideias dele não estavam batendo muito com o do rei. Então o rei falou, não sei e tal. Mas ele conseguiu fazer um aumento da economia, ele conseguiu ideias interessantes, só que ele tinha um pensamento meio iluminista demais para os padrões do rei. Certo? E ele favoreceu aqui no Brasil o fluxo de escravizados. Como que esse cara conseguiu isso? Obviamente, né, com uma certa dificuldade de escravizar os povos nativos, que eram os indígenas. Mas ali no texto tem tudo, pessoal, é bem simples, é só você voltar aqui, ok? Está aqui o Tratado do Methuen, dos vinhos e dos tecidos, os tecidos ingleses e os vinhos portugueses. Semana 3 a gente continua falando disso, tá bom? Um grande abraço e até lá!